O ministro da Economia, Paulo Guedes, defendeu que mais brasileiros paguem impostos para que todos paguem menos. A afirmação foi feita depois de uma reunião sobre a proposta de reforma tributária. Juntamente com o relator da reforma tributária, deputado Aguinaldo Ribeiro, do PP da Paraíba, o ministro da Economia, Paulo Guedes, foi até o Palácio do Planalto para a primeira reunião entre governo e Congresso sobre a proposta de reforma tributária, apresentada na semana passada. Eles foram recebidos pelo principal articulador político do presidente Jair Bolsonaro, o ministro Luiz Eduardo Ramos, da Secretaria de Governo. Nós vamos intensificar essa construção de uma convergência daquilo que o governo colocou com a PEC 45 e a PEC 110, para que nós possamos avançar num texto que represente o interesse do Brasil. O governo e os parlamentares buscam um consenso sobre a unificação também de impostos estaduais. A proposta elaborada pela equipe econômica prevê apenas a junção do PIS e do COFINS, que são impostos federais sobre o consumo. Eles se transformariam na CBS, a Contribuição Social sobre Operações com Bens e Serviços, uma espécie de imposto de valor agregado, nos moldes do que já existe em outros países. No entanto, há uma pressão do Congresso para que essa reforma tributária seja mais abrangente. Nós vamos trabalhar juntos, entramos com o IVA federal, estamos conversando também com estados e municípios, tanto a equipe do relator quanto a nossa equipe, já tivemos várias reuniões com estados e municípios para fazer esse alinhamento e o que a gente chama de um acoplamento do IVA federal com os IVAs estaduais, e aí sim temos um regime único, um IVA integrado, que é o grande desafio que nós vamos trabalhar juntos para atingir. A expectativa é que o Congresso reinstale amanhã a comissão mista formada no ano passado para discutir a reforma tributária. O colegiado foi formado justamente para unificar as propostas que já existiam na Câmara e no Senado e agora vai incluir também o texto do governo. No entanto, há muita pressão do setor de serviços, o mais afetado pela proposta de Paulo Guedes, o que pode inviabilizar a retomada imediata dos trabalhos. Essa discussão é apenas a primeira parte da reforma tributária, que deve ter outras mudanças enviadas pelo governo ao Congresso. Para a próxima etapa, a equipe econômica estuda a tributação de transações financeiras eletrônicas. Antes mesmo de se concretizar, a proposta já vem sendo muito criticada por se assemelhar à antiga CPMF. O ministro da Economia citou a possibilidade desse novo tributo viabilizar a redução da carga tributária. Segundo ele, com o aumento da quantidade de pessoas que pagariam impostos, seria possível reduzir os valores pagos, através do crescimento da faixa de isenção de imposto de renda, por exemplo. Não queremos aumentar os impostos, não vão aumentar os impostos. É uma redistribuição de carga. Se houver uma base ampla nova, ela permite extinguir vários impostos, fogões, geladeira, máquina de lavar roupa, aumentar a faixa de isenção. Muita coisa pode ser feita se nós conseguirmos uma base ampla, que tribute quem não pagava antes e permita pagar menos aqueles que já pagavam. Então, quando todos pagam menos. É isso que nós queremos fazer nessa reforma. Já o presidente da Câmara, Rodrigo Maia, defende que eventuais reduções tributárias, como a manutenção da desoneração da folha de pagamento, devem ser compensadas através do controle das despesas do governo e não do aumento da arrecadação. Quanto custa a desoneração? Sei lá, mais de 300 bilhões. O Brasil tem espaço fiscal para agregar 300 bilhões? Não, por isso que eu digo, a gente deve pensar também em retomar alguns debates sobre custos do Estado, né? Porque eu acho que o espaço que nós vamos ter para fazer uma desoneração de um tamanho maior vai depender muito mais das nossas condições de controlar as despesas públicas do que no curto prazo de aumento de receitas. A sociedade não aceita mais contribuir com o Estado brasileiro. Ela quer primeiro ver um Estado moderno, eficiente, que preste serviços, para depois você pedir à sociedade mais esforço.